Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição de segunda-feira da Escola Sabatina, segunda-feira, 25 de agosto. Convido para uma oração, que Deus nos abençoe. Pai, obrigado por mais um privilégio de falar a tua mensagem. Nos perdoe, dê a tua sabedoria, purifique e fortaleça a cada um. Nos auxilie durante a semana também, em todos os momentos até a tua breve volta, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Segunda-feira, mais leis. Em sua misericórdia, Deus ensinou os juízes a lidar com as pessoas em situações relacionadas aos direitos de propriedade. Nós vimos aqui algumas coisas relacionadas à propriedade, né? Propriedade na Bíblia, ela não tem um sentido de coisa, de algo que é uma coisa, mas também ela tem um sentido de qualquer pessoa que esteja sob a minha responsabilidade, por exemplo, né? Então, eu tenho um escravo, eu tenho um servo. Então, ele é minha propriedade em que sentido? Que eu vou considerar ele como uma coisa? Assim, eu estou falando, mas no sentido deles lá no passado. Como é que essas pessoas eram? Não, as pessoas eram tratadas como seres humanos da mesma forma que outras pessoas. Só que elas tinham um vínculo com o senhor ou a senhora ali, e elas tinham que fazer determinadas atividades. Não significa, então, propriedade, ela não tinha um sentido de coisa como nós temos hoje, né? Às vezes eu vejo erros, assim, que eu considero erros na internet, pessoas falando, olha, tá vendo, a mulher era considerada uma coisa naquela época, e tal. Não, não era, né? A questão é, a partir do momento que o homem se casava com uma mulher, quando fala assim, ah, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não está colocando a mulher da mesma categoria que as coisas. Está dizendo que existe uma mulher, ela tem um compromisso com o homem tem um compromisso com aquela mulher, ele tem direitos, mas ele tem deveres com aquela mulher também, auxiliar aquela mulher em várias coisas, né? Então veja, isso não considera a mulher como uma propriedade na, no não cobiçarás a mulher do teu próximo. O fato de estarem cobiçando tanto a mulher como os utensílios, etc., do próximo, não coloca a mulher como uma propriedade no sentido de coisa, não, não era. Mas era a responsabilidade da mulher ter direitos e deveres com o homem e vice-versa. É como nós falamos de escravos. Ah, porque eles serão, e aí a tradução lá, serão propriedade do Senhor. Não é propriedade no sentido de coisa. Propriedade no sentido de que aquele escravo ele tem um compromisso, o seu senhor tem deveres para com aquele escravo, de dar comida, roupa, local para morar, tudo, situação digna de moradia, ele participar das festas da família, né, ele vai participar das festas que houvesse ali, né? Os filhos vão ter o mesmo direito à educação, eles tinham que aprender o direito de aprender sobre a lei, aprender sobre outras coisas. Então, veja, era uma série de benefícios. Então, não estamos falando de propriedade no sentido de coisa, estamos falando no sentido de responsabilidades. Assim como quando eu me torno empregado de uma empresa, eu tenho responsabilidades com aquela empresa. Ela tem direitos em relação a mim e deveres, e eu tenho direitos e deveres em relação àquela empresa. Então, a tradução aqui como propriedade, a gente tem que pensar o seguinte: o vocabulário daquele tempo era muito restrito. Então, uma mesma palavra, ela transmitia várias ideias. Obviamente, quando a gente vê os vários direitos aqui, a gente percebe que não é o sentido de, o escravo é uma propriedade, assim como um boi é uma propriedade, assim como uma casa é uma propriedade. Não, a gente percebe que, mesmo que seja usada a mesma palavra, o sentido é muito diferente, né? Eles eram para ser. Então, o próprio Deus fala muitas vezes ali, ó, vocês foram estrangeiros, vocês foram escravos. Então, olha como vocês vão tratar essas pessoas, né? Em sua misericórdia, Deus ensinou aos juízes, né? Aqui nós vemos, por exemplo, é, o que fazer quando o boi atravessasse atacasse o boi de um vizinho? Se pessoas roubassem o animal doméstico e vendessem, se os animais pastassem no campo. A gente vê tudo isso, né? Se foi notório que o boi era agressivo, escorneador, se o dono não guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Ou seja, havia penalidades, e a penalidade era de acordo com o prejuízo causado, né? Se alguém furtar boi ou ovelha e degolar, pagará por um boi 5 e por uma ovelha 4. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e falecer, o que o feriu não será culpado do sangue. Em que situação? Vamos ver. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. Então, o que ele está dizendo? Olha, uma pessoa entrou na sua casa à noite, etc. Aí você não sabia o que queria fazer. Óbvio, não tem. Mesmo que fosse durante o dia, dependendo do que fosse fazer. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte:
Tá evidente que a pessoa não quer te prejudicar. Vamos supor, você está ali, eu estou aqui na minha casa, a pessoa está furtando uma bicicleta dentro da minha casa, né? Então, o que a Bíblia está dizendo? É dia, você está vendo que ele não está querendo fazer mal para você. É desproporcional o agressor fazer isso, tirar a vida da pessoa. Mas, por exemplo, a pessoa está vindo, você não sabe o que ela vai fazer, então você não sabe se ela vai te agredir e tal, e de repente ao ocorrer de você ferir a pessoa e ela. Então, é nesse sentido que a Bíblia está falando, ele não vai ser culpado de sangue nesse sentido. Agora, se ficar evidente que a pessoa só estava ali para pegar alguma coisa, né? Então é desproporcional esse tipo de atitude. Mas o que acontece em relação ao criminoso? O ladrão para a instituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Fora que, imagina a situação, né? Lá eles viviam numa teocracia, né? Então, imagina como é que uma pessoa dessa passaria a ser vista fazendo isso, né? Se o furto for achado vivo na sua mão, boi, jumento ou ovelha pagará o dobro. É, se ele não tivesse com o que pagar, né, ele acabaria sendo vendido. Então, assim, as penas, e aqui nós estamos falando, porque, por exemplo, o boi, a ovelha, tinha muito a ver com a importância desse animal para a pessoa, principalmente em relação ao boi, né, a preocupação com relação ao trabalho, muitas vezes furtar um boi era equivalente a você tirar o sustento da pessoa, era como ela trabalhava, como ela arava a terra, né, então você dificultava a vida da pessoa, então por isso a indenização alta, né, e muitas vezes a pessoa não teria condição de pagar isso, né, e ela fatalmente passaria a servir. Então, ela teria direitos, mas ela teria que trabalhar para aquela pessoa ali. Então, veja, havia uma pessoa vivendo numa sociedade com esses princípios, não necessariamente com essas regras, mas com esses princípios, principalmente se você for pensar, não só as regras, mas pensar no que elas transmitem, a pessoa vai pensar duas vezes antes de cometer esse tipo de atitude, né? Ela fala, não, eu prefiro trabalhar, prefiro pedir para aquela pessoa ali me dar a condição de fazer algum serviço para ela e etc, né? Então, veja, então, havia esse incentivo às pessoas a serem honestas. Basicamente isso, né? Ó, seja honesto. Por que você vai fazer isso, né? Se algum animal pastar numa vinha, comer o campo do outro, o melhor do campo do outro será dado. Então, assim, as questões mínimas eram colocadas, né? Hoje as pessoas elas têm dificuldade muito grande em enxergar onde passa o limite dela, começa o do outro. A gente tem uma dificuldade muito grande disso na sociedade. Pessoas fazem as coisas assim, vou resolver o meu problema, não importa como, não importa os problemas que ela vá gerar para outras pessoas, né? Isso não era tolerado naquela época, né? Se alguém pedindo emprestado e o que ela pediu emprestado, o animal for danificado, não estando presente o dono, certamente o pagará. Se o dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. É mais ou menos assim, olha, se ficar subentendido que o objeto já foi devolvido ao dono, a pessoa não vai pagar nada, né? Ou pagará o valor do aluguel, né? Se ficar subentendido que foi devolvido. Se ficar subentendido que não tinha sido devolvido, o outro vai pagar. Então, assim, se estava na responsabilidade, depende de quem se subentende que está na responsabilidade. Então, eu peguei alguma coisa, está na minha responsabilidade, eu vou pagar para o dono. O dono já está presente, o quê? Se subentende que já foi devolvido para o dono. Essa é a questão, né? Ou o dono está usando aquilo junto, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, ou seja, se estivesse na responsabilidade do outro, o outro pagaria. Veja, são leis que fazem com que as pessoas pensem bem antes de fazer determinadas coisas, né? Aí também tinha uma questão de que, assim, seria verificado se a pessoa não pegou algo emprestado ou pegou alguma coisa, ou usou alguma coisa com o dono, e se ela não tramou algo, causar prejuízo para o dono de alguma coisa também. Isso também era verificado, né? Aqui, se alguém enganar uma virgem e não for desposado, deitar com ela, certamente a adotará e tomará por sua mulher. Isso aqui ele está falando, enganar, ou seja, iludir dizendo que vai se casar com aquela pessoa e etc, né? Era muitas vezes nesse sentido que a gente consegue entender esse mandamento. Se o pai recusar a dar-lhe, ou seja, olhar para o homem, por exemplo, falar, esse cara não quer minha filha com esse tipo de pessoa, né? Então, havia essa questão também. Veja que havia preocupação em muitos detalhes, né? Aqui, a pena capital para determinados pecados, para determinadas atitudes, mostrando o grau de quanto aquela atitude deveria ser vista como reprovável na sociedade.
O estrangeiro não afligirá, nem oprimirá, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Veja, o estrangeiro, sendo escravo ou não, ele não será oprimido. Porque ele fala, não oprimirás os estrangeiros, não oprimirás os escravos, né? Então, ou seja, o estrangeiro ia lá, ele não precisava se submeter a determinadas coisas. Ele tinha os mesmos deveres legais, mas ele também tinha direitos, né? A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se emprestar o dinheiro ao meu povo, ao pobre contigo, não te haverás com ele como usurário. Aí uma pessoa pode pensar assim, mas Marcelo, mas para o estrangeiro ele podia cobrar. Sim, o estrangeiro não tinha compromisso nenhum com o povo de Israel, com as leis de Deus. Enquanto o estrangeiro estivesse ali, obviamente ele tinha que obedecer aos princípios. Mas no momento que ele fosse embora, ele não tinha compromisso algum. Olha, você não tem compromisso com o meu Deus, você não tem compromisso com o meu povo, você não tem compromisso com as nossas normas, você não tem compromisso com os nossos princípios de auxílio, né? Então, se eu empresto se ele emprestasse para o hebreu tinha uma série de obrigações a cumprir. O estrangeiro não necessariamente, muitas vezes, principalmente se ele estivesse em outro lugar. Agora, se ele fosse para lá e queria ter os mesmos benefícios do empréstimo, ele poderia falar, não, eu vou aceitar o seu Deus, vou aceitar os seus princípios, né? Então, veja, era basicamente assim que acontecia, né? Ter-me-eis pessoas santas, portanto não comereis carne despedaçada no campo. Então, veja, até a questão, obviamente, a gente olha para isso aqui, não tem como você pensar isso aqui de uma outra forma que não seja saúde. Eu não vou comer carne despedaçada no campo. É óbvio, se é alimento e eu sei que o alimento tem a ver com a minha estrutura física, eu já enxergo isso aqui como uma lei voltada ao princípio de saúde. Em sua misericórdia, Deus procurou corrigir as tendências pecaminosas do coração humano, restringir as inclinações naturais das pessoas, inclinações para o mal. Ou seja, se Deus procurou restringir as inclinações naturais para o mal que nós temos, isso significa que se nós buscarmos o poder de Deus, nós conseguimos vencer essas inclinações, né? Não faça declarações falsas, não acompanhe a maioria para fazer o mal, não favoreça o pobre no processo. Em que sentido ele está falando? Não é porque a pessoa é pobre que você vai julgar de forma injusta. Você vai ver quem errou, quem acertou, né? E, obviamente, a punição, muitas vezes, ela tinha a ver com o nível de propriedade da pessoa, etc., mas tudo também de acordo com o que ela fez. Se você encontrar um boi perdido do seu inimigo, leve de volta a ele. Olha que interessante. Do seu inimigo, leve de volta a ele. Não oprimirá o estrangeiro, não se envolve em falsas acusações, plantam e colham durante 6 anos. Mas no sétimo ano, você vai deixar a terra cultivar, e um dos motivos, além, obviamente, do descanso da terra. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si mesmo. O que crescer por si mesmo, quando você deixar a terra descansando, os pobres vão poder comer. Enquanto isso, a terra está descansando. Ela não está sendo trabalhada para produzir, ela está produzindo por si mesma. E o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, o sétimo não trabalhem. Celebrem as festas do pão e fermento, da colheita. 3 vezes por ano compareçam perante o Senhor soberano. A Páscoa, a festa do pão e sem fermento, ocorria na primavera no hemisfério norte, né? Guardareis até o 14º dia desse mês. Todo ajuntamento sacrificará à tarde. Esse dia será por memória, vocês vão celebrar, ou seja, era um dia de alegria, era um dia de festa. Nas vossas gerações celebrareis. Guardai, pois, as festas dos pães ázimos, porque naquele dia tirei os exércitos do Egito. Não ache nenhum fermento, e qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada, né? Escolhei e tomais para vós cordeiros, para vossas famílias, sacrificais a Páscoa. Pentecostes, celebrarás a festa das semanas. E deste será a oferta voluntária. A te alegrarás perante o Senhor, né? A festa dos tabernáculos. 3 vezes, né, porque eu lançarei fora as nações diante de ti, alargarei teu território, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes ao ano diante do Senhor teu Deus. Então ele fala, vocês vão ficar tão poderosos que ninguém vai ter ousadia de cobiçar a terra de vocês, né? Quando houverdes entrado na terra que eu prometi, vocês vão fazer a colheita e vão trazer o molho das primícias, né? No dia em que mover o molho, preparareis um cordeiro sem defeito. Naquele mesmo dia apregoareis e tereis santa convocação. Oferecereis um bode para expiação do pecado. Nesse momento vocês tereis santa convocação, né? Nenhum trabalho servil fareis, não colherais espigas caídas na cega quando você fizer a colheita, vai deixar para o estrangeiro. Então, eles vão falando das leis, dizendo assim, olha, aqui são várias leis, leis de propriedade, leis de obediência, leis de festa. Aos 10 dias
Você terá o dia da expiação, tereis santa convocação, afligireis as vossas almas, oferecereis oferta queimada. O que nós temos aqui, né, em todas essas questões de festas, ele fala, e no contexto de festa, você está vendo falar do estrangeiro, obviamente que ele está falando. Os estrangeiros terão o direito de participar das festas, eles terão as obrigações que vocês têm, e de obediência, de não comer determinadas coisas. Então, veja, basicamente é isso. Então, Deus fala. E vai ter um momento na expiação que é a aflição. O que é a aflição? A aflição é o quê? É a reflexão. Reflexão sobre a expiação do que Deus está fazendo, sobre o perdão dos pecados. Por que aquilo é importante para a nossa vida? Não é a aflição no sentido de que eu vou ficar gritando, eu vou ficar me machucando. Não, não havia isso. Então, afligireis. Então ele fala: quem não afligir a alma será expulso. Ou seja, quem não se comportar com respeito, com reverência, com a devida reflexão diante desse momento, poderá até ser expulso do povo. Então, veja, então, era basicamente, será punido, até dependendo do caso, até de forma mais drástica. Por quê? Porque não está respeitando aquilo que leva o povo à reflexão sobre as suas atitudes, sobre a mudança de vida, né? Espero ter ajudado. Até o próximo estudo.